Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h01, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor André Balbi, né? Professor titular André Balbi e o professor Antônio Luiz Caldas Júnior. Vão falar a respeito do livro A Pandemia de Cada Um, a Covid-19, pelos olhos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Doutor Caldas, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, bom dia a todos que nos ouvem, bom dia a Ellen e a Juliana. E a Juliana, que eu tenho o prazer de conhecer ao vivo, só conheço a voz das duas. Que legal. Agradeço muito a oportunidade aqui. Doutor André, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, parabéns aqui pelo ambiente, muito bonito, né? Estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Esse livro, A Covid pelos Olhos do Hospital das Clínicas de Botucatu, eu imagino, quando esse livro for concluído, as lembranças que vocês têm de todo esse terrível período que o mundo viveu, né? E vocês num ambiente hospitalar, eu imagino quantas situações, quanta coisa esse livro traz de relatos que vocês vivenciaram, né? Com certeza, Márcio, assim, é um livro cheio de depoimentos de funcionários do HC que trabalharam no HC durante a pandemia. Uhum. Então são relatos bastante vivos, né, bastante interessantes, bastante emocionantes, né, que mostram que passou por 2 anos quem ficou por lá. Né? Entendi. É isso mesmo, né, doutor Caldas? Sim. Eu estava sossegado, aposentado, mais ou menos sossegado, né? Não consigo ficar sossegado. E a pandemia me arrastou de novo para o trabalho, né? E inicialmente vendo a situação no mundo, tudo isso, e no meio dessa avalanche recebi um convite do Dr. André para participar desse projeto. Voltei a trabalhar no HC para fazer outras coisas junto ao André, agradeço muito a ele sempre pela oportunidade, e uma delas foi o prazer de participar desse documento que com certeza ficará para a história. Eu fico imaginando... É excepcionalmente importante do ponto de vista histórico. Não tenha dúvida. Eu fico imaginando quando vocês fizeram a coleta dos depoimentos dessas pessoas, dos funcionários, a situação terrível também que eles viveram. Porque uma coisa é você estar numa situação aflitiva, sem saber o que está acontecendo com o mundo do lado de fora. A outra é você estar no olho do furacão, atendendo pessoas que você não sabe de fato o que está acontecendo, né? Quais são os procedimentos, né? E pensar também na segurança desses funcionários que estão ali para atender pessoas, né, doutor? Sem dúvida, Márcio, assim, cada um deles tinha em casa alguém esperando, né? Esposa, filhos, parentes, pais idosos, né? A pessoa foi privada da família por um tempo para poder atender pacientes no HC. Isso é muito importante. Isso tem um impacto emocional muito grande, né? Um estresse muito grande. E muitos adoeceram e alguns morreram. Né? Então, quer dizer, você está no meio de trabalho que você está vivendo com um vírus que você não conhece, com a evolução da história. Você está aprendendo a tratá-lo durante a doença que o paciente apresenta. Se é para casa, alguém se contamina e alguém é internado, o estresse é muito grande. Isso foram 2 anos, né? Nós tínhamos a ideia que a pandemia ia durar 3 semanas, né? Durou 2 anos e meio, né? Então houve muita perda, muito desgaste emocional, e que esse livro conta um pouco sobre isso. Né? E a maioria dos funcionários, a gente falando de uma maneira leiga, mas imaginando que foram aprendendo a administrar tudo isso na prática, no dia a dia, porque as notícias aconteciam, o que tem que fazer, qual a preocupação, no mundo, de repente, o Brasil em polvorosa, mortes e mortes e mortes, e não tem vacina e as mortes continuam. Imagino a situação e de repente virar, a pessoa trabalhou 6 horas, 8 horas, tem que ficar mais 2 horas, mais 1 hora, porque as pessoas continuam chegando, pedindo socorro. Enfim, é terrível a gente relembrar tudo isso, mas vocês principalmente vivenciaram tudo isso, né? Verdade, e lembrar assim, né, Márcio, assim, as coisas foram acontecendo, foram se estendendo, né? O dinheiro acabou, tá? As ofertas de compra reduziram, você tinha necessidade de comprar, não tinha onde comprar, nem como comprar. Então faltaram vários aventais, máscaras, a gente teve que produzir isso, teve que confeccionar por um tempo para poder suprir a necessidade. Então uma pressão interna de atendimento,
uma pressão externa de atendimento muito grande, né? Não, e uma tristeza, né, doutor Caldas, que abateu. A gente fala localmente, mas a gente tinha, com as redes sociais, com a tecnologia, a televisão e tudo mais, a gente tinha a situação do que estava acontecendo no Brasil, e fala, gente, cadê a nossa vacina? E o desespero, e gente morrendo, aqui em Botucatu, inclusive, causou uma tristeza, uma situação de impotência, né, doutor Caldas? Total, né? Havia o quadro geral no nosso país era bem adverso com o posicionamento do governo federal. Isso dividia a população, parecia uma torcida, né? Quem era contra, a favor, mas não havia um horizonte. Não havia, lá no HC era enfrentar o dia a dia. Primeiro o paciente, como vão fazer a limpeza do quarto, as compras, a parte administrativa, transporte, como transportar esses pacientes dentro de uma ambulância, né? E assim vai. Mas no mundo em geral a coisa foi muito grave, aqui fora muito grave, porque não tinha um horizonte. O André colocou muito bem, eu lembro na escola da minha filhinha, bom, esse mês, era mês de março, esse mês as crianças não vêm, o mês que vem a gente avalia, se necessário a gente antecipa as férias. Quer dizer, o sujeito estava diante ali do dilúvio e falou, vamos ver, se precisar eu compro um guarda-chuva. É mais ou menos isso. E as pessoas, então, depois foram percebendo que a coisa era muito mais séria e começou a chegar à casa de cada um, amigos, parentes que perdemos, sentimentos. Aquele rapaz, tem uma psicóloga no hospital que contava, a gente se comunicava pela internet, quantas pessoas chorando lá na frente dela, o parente já tinha morrido. Ia lá um jovem e dizia, por que eu fui naquela balada? Porque os idosos podiam ficar em casa, mas o jovem, ainda mais achando que aquele não ia ser atingido. Quantos casos desse, o doutor André, toda a equipe viram lá que isso ia mobilizando sentimentos de culpa, né? As pessoas sem saber o que fazer. Na minha casa eu tive que montar, André, acho que nem você sabe disso, minha mulher trabalha na rede básica, né, lidando todo dia, tiveram que montar, a rede básica só atendia a Covid, a gente montou um esqueminha, ela vinha, a garagem tem uma ligação direto com a casa, ali nós não íamos lá, ela saía direto, tomar um banho, trocava toda a roupa 2 vezes por dia, se arrumava para ir trabalhar à tarde, então tivemos que ir adaptando, né? Tivemos que ir adaptando e isso causa um impacto que está expresso no livro, que o livro quando nós temos relatórios técnicos, quantas compras foram feitas, quantos pacientes atendidos, qual droga usou, isso tem uma produção, o nosso hospital produziu um volume muito grande, inclusive de trabalhos científicos, mas aí não, aí o convite que eu e o André fizemos foi, fale do que se passou no seu íntimo, ali, como é que você encarava aquilo, e todo tipo de pessoa, como eu falei, o transporte, pessoal de limpeza lida diretamente ali com as roupas do paciente, todo mundo, não toque em nada, sim, e a funcionária que tinha que entrar, ou o funcionário no quarto para fazer a limpeza do quarto diariamente, quando falecia, os materiais chegavam aos laboratórios, né, vírus pulando lá, o hospital prestou um grande serviço. Então, tudo isso está expresso no livro, como que isso impactou a vida das pessoas e como isso impactou o trabalho profissional das pessoas. Esse é o centro do livro e eu tenho dito que é um livro talvez único no sentido dessa expressão. Porque daqui a 200 anos vai ter estatísticas, morreram tantos ficaram doentes, foram aplicadas tantas vacinas, mas poder, entre aspas, reviver a dramaticidade desses momentos, muitas pessoas não é que tiveram dificuldade de escrever, mas era um desafio. Parece uma psicanálise, né, André? Você falar de coisas doloridas não é fácil, e as pessoas... Então, fizeram isso com muita propriedade, são textos, nossa, é a colaboração de praticamente 100 pessoas, né, que expressaram tudo isso, tiveram essa oportunidade de fazer
como é que é? Essa expressão escrita, né? Essa redação sobre o que se passou. Eu costumo dizer que quem passou a pandemia sem se contaminar não passou com a sanidade mental 100%, né? E eu acho que é mais ou menos isso que o livro traz, então, né? De que mesmo quem eventualmente não pegou Covid naquela ocasião, muita gente foi pegar depois, né, da pandemia, não teve como passar por isso com o emocional sem se abalar também, né? O que causou muita insegurança em relação à evolução da doença, né? A gente teve uma fase muito importante de pacientes doentes no começo de 2020, né? Depois deu uma acalmada. Em 21 que começou, de janeiro em diante, foi terrível, né? Em 6 meses o hospital perdeu muitos pacientes muito jovens, né? Então isso que deixou a gente muito triste, né? Pessoas que tinham aí 30 e poucos anos chegavam no hospital de manhã, à tarde estavam no UTI e no dia seguinte estavam mortos, né? Então isso abalou muitas pessoas, né? Perder pacientes já idosos é uma situação. Perder pacientes jovens, crianças, é outra situação muito diferente, né? Então foi muito impactante, sim. O livro traz talvez um agradecimento a quem dali participou desse instante tão terrível que teve que ver o hospital, né? E a gente registra isso em livro para poder depois ler no futuro. Eu fico imaginando a emoção das pessoas que deram o depoimento também, né? Porque todo mundo teve que se dedicar ao extremo, o pessoal da área de saúde, quem trabalhava lá, né, no olho do furacão, eu repito, porque a gente estava em casa acreditando na ciência, acreditando que mais cedo ou mais tarde o governo federal vai acordar e trazer a vacina, né? De repente você tinha informações de que um amigo que não mora mais em Botucatu faleceu. De repente você tem informação que tivemos 2 mortes em Botucatu, 3 mortes, a coisa aumentando, algumas pessoas não dando bola, né? De repente o pessoal da área da saúde tinha dificuldade em conseguir, inclusive EPI, né? E não tinha, quer dizer, precisava de vacina, precisava de condições de trabalho, precisava de funcionários se desdobrando, inclusive fisicamente, arrumar resistência da onde, mas tinha que arrumar. Quer dizer, foi uma época de guerra terrível, que ninguém estava preparado para isso, né? E com a descrença de autoridades que tinham a obrigação de atender. Havia uma polêmica, né? Uma pessoa muito amiga. Isso desculpe, eu ia falar, tá no livro, não, tá no outro livro lá que eu escrevi. Uma família ficou meses em casa, aí veio um cunhado, alguém negacionista. Pô, essas crianças presas, vocês não precisam sair, eu vou levá-los até o shopping. Família, era a época de Natal, família inteira teve, felizmente ninguém faleceu, mas ela conta, tive maior trabalho, o cara resolveu dar uma voltinha com as crianças, pronto, acabou. Eu queria, quando o André falou dos jovens, no livro que eu publiquei com o João Carlos Vieira, a gente comenta que são coisas do dia a dia, o falecimento, uma epidemiazinha que teve lá nas Servas do Senhor. E faleceu lá uma religiosa com 96, 97 anos. E a gente dizia, essa é a morte para mais chorar, porque uma pessoa dessas passou por tudo na vida, teve guerra, teve tudo. Vem um vírus que a gente mal consegue ver, né? E ceifa a vida da pessoa, né? Então esse drama, né? De todo tipo. Teve gente que foi pro sítio. Eu lembro de um sujeito, foi pro sítio, arrumei tudo lá, aqui de Botucatu, vou ficar lá uns 2, 3 meses. Mal sabia ele, como bem falou o André, o pior não foi em 2020, pior foi em 2021, porque aqui em Botucatu, até o final de 2020, tinham falecido 60 pessoas, nós chegamos a 400 em 2021. Então, 2021, aí eu ficava pensando, e o cara lá no sítio? Entendeu? Mas o que faltou, quer dizer, ele achava que ele ia ficar lá um mês. Pô, isso já era só no final de 2021 que a gente teve tranquilidade para poder voltar à vida normal, né? Eu me lembro da minha situação pessoal, que um pouco antes, quando caiu aquela chuva terrível em 2020 aqui em Botucatu, alguns dias depois, foi em fevereiro de 2020, né? Isso. Eu fui por uma viagem na Bahia, fiquei lá uns 15 dias, e quando eu voltei, comecinho de março, estava no aeroporto, eu comentei com a minha mulher, falei assim, gozado, tá um clima estranho, mas não se falava nada a respeito, né?
E eu tinha amigos que estavam na Itália também e começou a divulgação, além da China, na Itália, né? Os primeiros casos apareceram e tal. Aí depois, já em segurança aqui em Botucatu, falei, gente, a gente estava ali no aeroporto com centenas de pessoas próximas, todo mundo sem máscara, ninguém sabia o que estava acontecendo e ninguém falava nada a respeito, né? Que a gente poderia ter sido também contaminado, né? Mas quando vem essa informação de que 2020 foi terrível, mas 2021 foi pior, o que faltou? Faltou as pessoas acreditarem realmente do que estava acontecendo, faltou se cuidarem, faltou vacina, faltou tudo para que 2021 a gente não tivesse a tragédia realmente? Assim, já estava pensando que poderia ter essa tragédia que de fato aconteceu. Mas vou te contar um caso muito interessante, muito triste, né? Uma funcionária nossa, uma servidora da UTI, o marido dela internou o esposo na UTI que ela estava. Ela cuidou do marido dela até ele falecer. Nossa. Então, assim, é uma situação tão extrema de dedicação que a gente fica até bastante tocado, né? E assim, talvez tenha faltado ali um pouco de humildade do governo de admitir que a crise era grave, que a gente precisava de ajuda, né? Muitas vezes a gente ficou muito sozinho, tá? Sabendo, não sabendo o que fazer. Quer dizer, a quem acreditar? O governo de um lado, o governo estadual do outro, época de eleições. Isso houve um uso da vacina em relação às eleições, né? Então misturou um pouco de política, um pouco de economia, um pouco de medicina, um pouco de tudo que desse bolo muito ruim, né? E no meio de tudo isso, o povo sofrendo, o povo morrendo, o povo sem a informação precisa, a desinformação, fake news então, que era uma loucura, continua sendo, mas naquela época, lidando-se com mortes, com saúde pública, fake news sendo espalhadas de pessoas que, deputados, senadores, enfim, gente... A gente não precisava de nada disso, a gente precisava da informação correta, de acreditar na ciência, sempre acreditar na ciência, de pessoas que estudaram para isso e estão passando a informação correta para preservar a sua vida, a vida dos seus parentes, né? Houve um falso dilema, saúde versus economia. Muitos países resolveram isso facilmente. Se a gente observar os gráficos, nós vamos ver que na Europa, o exemplo maior disso é da Nova Zelândia. Nova Zelândia praticamente não teve mortes, mas teve casos. Quando tinha um caso lá numa cidade, vamos dar um exemplo aqui próximo, Pardinho. A cidade era fechada 15 dias. Passou 15 dias, tem mais algum caso? Não. Vida normal. Então aí, aqui sabe o que aconteceu? Nos outros países, os casos subiam e baixavam. Primeira onda. Lembra que falava de onda? Aqui não tinha onda. Aqui a maré encheu e não baixou mais. Você lembra que chegou lá em cima e esse número permaneceu assim e foi subindo aqui em Botucatu até a ocasião que teve a vacinação. Nós ficamos um ano com um número grande de casos. E por que não baixava? Porque as medidas eram tomadas pela metade. E isso, então, prejudicava a saúde, produzia mortes e prejudicava a economia, porque ninguém ficava sossegado num ambiente desses, né? Então foi um erro, como foi dito, essa desinformação, vocês disseram. Não, é uma gripinha. Demora para fechar as fronteiras do país. É uma também, gripinha, né? Sim. Em dezembro de 2020 já existia vacina. O nosso ex-presidente, o Bolsonaro, falou: eu não sei para que essa pressa, a doença está acabando. Pouquinho antes da explosão que teve. Quando o presidente, que tem ele é respeitado por muitas pessoas, metade da população acredita nele, foi o que deu na última eleição. Fala um negócio desses, o sujeito acha que está lidando com uma bobaginha. Então as pessoas saíam, as pessoas iam em festa, as pessoas... mas se queria que fechasse tudo, não. Eu queria que fizesse o que fizeram na Nova Zelândia, que fizeram em muitos países da Europa, né? E teve outros que não fizeram também na Europa. Um exemplo desses, aliás, 2 países que lidaram mal com a doença foram a Rússia e a Ucrânia, agora estão lá em guerra. A Ucrânia foi terrível, o número de mortes lá foi terrível, porque... O Zelensky, que é presidente até hoje, ele era contra a vacinação. Contra, não é que o governo estava... Não, contra. A vacina já existia e o Brasil, infelizmente, atrasou. As mortes de 2020 foram controladas nesses países com atitudes. Então tem a vacina e tem a atitude. Aqui foi mal na atitude e a vacinação depois acabou saindo. Obviamente o governo cedeu e teve que comprar as vacinas. Bom, agora são 7h21, nós estamos conversando com o Dr. Caldas, com o Dr. André Balbi, a respeito do livro A Pandemia de Cada Um, a Covid-19 pelos olhos do Hospital das Clínicas de Botucatu. Vamos fazer um intervalo, vamos tomar uma água, já já nós voltamos.
Entrevista. 7h23, voltamos com o primeiro jornal na Prevera FM, conversando hoje com o Dr. Caldas, Dr. Balbi, a respeito do livro A Pandemia de Cada Um, a Covid-19, pelos olhos do Hospital das Clínicas de Botucatu. Dr. Balbi, esse livro vai ser de fácil acesso para a população, para poder ter em casa, para poder também vivenciar, se emocionar com os relatos desse livro? Sim, com certeza. Hoje vai ser o lançamento oficial do livro, né? Hoje às 19 horas no Luz Tropical. E a partir de amanhã vai estar à venda no site da editora. Entendi. www.editoramireveja.com. Quer dizer, as pessoas vão ter a oportunidade de ter acesso. Eu fico imaginando as pessoas que deram o depoimento também, os familiares, para poder, porque isso aqui é um fato histórico do que nós vivenciamos. É como o Dr. Caldas falou, os meus netos, né, os netos dos meus netos, um dia vão falar, olha, em Botucatu, ou no Brasil, ou no mundo, teve uma pandemia que matou milhares de pessoas, tal, né? É verdade? Como é que foi? Isso aqui é um documento histórico do que nós localmente vivenciamos, né, Dr. Caldas? Com certeza, né? E por isso esse momento que nós vamos viver hoje, de lançamento, para que fique assinalada essa oportunidade de reunião, né, André? Nós vamos reunir os autores todos, né, que vão receber os seus livros. Vai ser um momento festivo em relação a um episódio tão dramático, né, mas festivo no sentido da principal palavra, que é vencemos, né? Vencemos. Nós conseguimos, a ciência, as pessoas, a vencer a pandemia, a despeito de tanta tragédia. Não repetimos, por exemplo, o que aconteceu lá na gripe espanhola, que foi acabando pela própria natureza dela, levando milhões, muito mais gente morreu, né? Isso para não falar da peste. Então, antigamente, essas doenças acabavam por esgotamento. Tinha mais quem matar, Não né? tinha mais quem matar. Felizmente, a gente conseguiu cortar esse ciclo, né, com essa medida, essa intervenção que foi a vacinação em todo mundo. E hoje, comentávamos aqui, estamos convivendo com a Covid. O que tem de caso de... Se alguém pensar que é verdade, lá no meu serviço alguém está com Covid, está cheio de casos de Covid. Bom, mas e daí? Tem uma nova variante já agora, né? Isso, agora já tem uma nova variante. A gente sempre tem que estar com o pé atrás, como a gripe. A gripe a gente convive há muito mais tempo e de vez em quando teve H1N1, temos recrudescimentos, porque o vírus vai mudando. A gente acha que é muito esperto o ser humano, mas o vírus ele é simplinho lá, mas ele é ardiloso. Mas deixa eu fazer dar uma notícia aqui, né? Esse livro foi lançado na Flip também, lá em Paraty. Eu fiquei sabendo. No dia 11 de outubro, agora foi até lá e fez um sucesso enorme, porque esse pessoal acho muito interessante, um livro escrito por 83 autores, né? Então foi bem interessante. Pela primeira vez a gente esteve na Flip. Lá, né? Que é um referencial também, tem um livro nessa feira de Paraty, né? Isso, feira de Paraty. Internacional de Paraty, Isso, né? Tendo um livro tão emblemático como esse, né? Isso é uma coisa inédita pra gente, para o HC, para a FMB, né? A gente ficou muito contente de estar por lá. Uma viagem cansativa até lá, mas compensou. Sem dúvida. Juliana. Eu queria saber qual a visão de vocês sobre a importância do próprio HC no período da pandemia, da Faculdade de Medicina, considerando que além dos funcionários também tinha ali muitos pesquisadores que estavam falando sobre a Covid, a gente teve o experimento da vacinação em massa em Botucatu. Queria saber o que vocês acham sobre isso. Então, assim, esse conjunto de coisas, né? Então, a vacinação em massa, a prefeitura, tá, o governo estadual, o HC, FMB, o campus todo, formou aí uma união, né, de ações muito pró-ativas, né? Que nos de fato assim, deu condições de a gente conseguir passar com resultados não excelentes, mas muito bons perto do que teve fora daqui. Então acho que assim, é inegável o papel importante do prefeito Pardini, do André Spadaro, né, da FMB, do Carlos Magno. Então foram agentes que de fato conseguiram modificar uma evolução que seria muito ruim, seria pior ainda sem eles, né? Quando que de fato aconteceu aquela chamada reunião de emergência mesmo, quando precisava de vacina, precisava agir, precisava que todo mundo estivesse falando a mesma língua, poder público, o Hospital das Clínicas, pesquisadores, gente de fora. Quando é que de fato aconteceu essa reunião? Em que momento se decidiu de fato agir? Você diz em relação à vacinação? A tudo. Teve não foi um momento, foram vários momentos. Logo no início da pandemia,
alguém percebeu que era muito importante a pessoa ser diagnosticada rapidamente. O André, ele era o diretor, eu estava em casa. Mas ele lembra, vinha alguém lá, acho que estou com Covid. Legal, vou mandar seu exame para São Paulo. Pô, levava Inviável. Levava 10 dias. Tinha que ser uma testagem rápida, né? Tinha que ser. Isso. Então aí entrou o HC. Com o laboratório de biologia molecular, né? Desenvolveu, né, isso, desenvolveu um método lá, né? E ofereceu para Botucatu, para a região, para a Unesp inteira, e outros procedimentos que eram feitos lá, pool de saliva, uma série de coisas científicas. Então aí a ciência, a universidade ajudou muito, muito. Então esse foi um momento crítico. A prefeitura falou, eu topo. Empresas aqui da nossa cidade compraram os equipamentos, doaram para o HC, né? Falavam, tinha um tal de robô, as pessoas pensam que tinha gente que pensava que na porta tinha um robô, bom dia, pode entrar. Não, o robô é um aparelho que tem lá que fazia centenas de exames, que antes eram feitos à mão lá. Então, tudo isso foi um momento, assim, espetacular. E o outro momento que eu acho que foi importante foi quando o HC assumiu, o André pode falar melhor aqui, deixa comigo o atendimento mais especializado e se preparou para isso. Olha, nós vimos fila, vimos gente ser transferida, gente sem oxigênio, gente sem medicamentos, né? Aqui no HC, André, acho que não teve um paciente que tenha... não tem como atender os... Todos os pacientes chegaram e foram atendidos, né? De uma forma ou de outra, todos foram atendidos de forma bastante completa, né? E lembrar que esse HC é um hospital de referência, que também atendeu simultaneamente pacientes infartados, pacientes atropelados, pacientes acidentados. Isso não. Porque a vida continuava para pessoas que não estavam com Covid, né? Para isso. Então, entendemos, o HC foi dividido ao meio, né? Então, metade ficou para o Covid e metade ficou para doenças importantes que também aconteciam, né? E de fato, assim, houve um planejamento muito importante para a compra de medicamentos, roupas, né? Alimentos, né? Que não faltou. Então, assim, nesse ponto de vista, a gente teve um bom suporte dos funcionários que dedicaram muito a sua saúde para isso, né? Eu fico imaginando o trabalho de vocês, né, que estavam na direção e tudo mais, para como é que motivar esse pessoal que estava trabalhando incansavelmente, passando horas, desgaste físico, de repente saber como é que os parentes estavam em casa, parentes de repente sendo internados, como foi o caso que o Dr. Bob citou. Como é que, para levantar a moral desse pessoal que estava trabalhando, certo? E não sabia, não tinha perspectiva de quando ia poder de fato descansar. Eles viam, Márcio, no nosso rosto como que estava a situação. Tá todos cansados, todos lá presentes, né? Então meus diretores todos foram o tempo todo lá, todos os dias da semana, ninguém se afastou, né? E acho que essa interação entre a gente da parte administrativa e assistencial foi muito importante. Eles viram que a gente estava sofrendo como eles, né? Buscando alternativas como eles, né? E participando como eles da situação. Tem como quantificar quantas pessoas trabalharam nessa época aí, 200, 300, 500? Não, muito mais, pelo menos umas 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Pelo menos, 100 funcionários, técnicos de limpeza, segurança, administração, compras, enfim, tá? Muitas pessoas. E no início correndo o risco dessas pessoas adoecerem também, né? O tempo todo. O tempo todo. Tá. Quer dizer, elas foram as primeiras a pelo menos terem os cuidados, que não tínhamos vacinas ainda, né? Sim. Como é que vai cuidar desse povo que está cuidando do povo? E aí, assim, quando alguém pegava o vírus e se afastava, não tinha ninguém para ficar no lugar. Então, pesava mais para quem estava trabalhando ter um a menos, até que esse também se adoecia, também se afastava. Aí vamos contratar pessoas, né? Mas não tinha ninguém que sabia como contratar o Covid, entrar no UTI e dar conta do recado. Então, é difícil você achar pessoas capacitadas para isso. Então foi uma situação muito, muito, muito ruim mesmo, né? E vocês tiveram relatos de profissionais que, após passando esse pico da pandemia, tiveram aí, por exemplo, estresse pós-traumático, alguns problemas psicológicos, tiveram que se afastar depois do trabalho? Depois que passou a pandemia, o que vocês observaram? Nós temos até hoje, né, sequelas da pandemia, né? Pessoas, sim, se afastaram, às vezes, por questões psicológicas, né? E tiveram que ter um tipo de uma abordagem bastante importante da terapia para poder voltar ao trabalho, né? Teve sim. Eu fico imaginando, Dr. Caldas, né, que já há alguns anos acontece, principalmente, começou na Europa, o movimento anti-vacina, né?
que é uma coisa terrível, né? Eu não sei, a pessoa que começou isso, acho que é a pessoa que gosta de pensar no extermínio da humanidade, né? Isso, de repente, se propagou e chegou até o Brasil, que a gente não esperava que chegasse, né? Eu acho que talvez com redes sociais, com a tecnologia e tudo mais, e pessoas do mal que pensam da mesma forma, um movimento que a vacina faz mal. Essas pessoas eu costumo dizer que são absolutamente egoístas. Aquela pessoa que não vacina o seu filho é egoísta porque o filho dela não vai ter poliomielite, o filho dela não vai ter sarampo, não vai ter isso, porque outros pais vacinaram seus filhos. E quando uma pessoa vacina, existe um risco. Existe um risco. Então o filho dos outros correu o risco e o seu não. Então esse movimento foi crescendo e hoje está pagando o preço, porque o sarampo, essas doenças voltam à Europa. Verdade. Eu sou de uma geração, e até hoje a gente vê pessoas mais idosas. Ontem eu vi uma pessoa assim, curiosamente, né? Estou aqui falando, com um aparelho. Antigamente o sujeito usava um aparelho nas pernas, as pessoas tinham... Hoje, a geração da Juliana já não viu isso. Na escola eu sempre tinha 2 colegas que usavam aquela... O que era aquilo? Pólio. Hoje, se vacinar toda a população de Botucatu, há um risco de alguma criança ter uma complicação da vacina. Mas com certeza é infinitamente menor do que o risco de adquirir a polio, que é uma doença trágica, que mata e deixa sequelas gravíssimas. E é como se saísse uma notícia aqui. Há 1 ano ninguém morre em acidentes de trânsito aqui. Capotou. Então vamos parar de usar o cinto. Não está precisando mais, não está morrendo ninguém. Ué, mas justamente está morrendo ninguém porque está usando o cinto. Que está prevenindo. E é difícil enfiar isso na cabeça das pessoas. Nós temos com essa briga, vacina, para justificar a não vacinação da Covid, nós contaminamos tudo. As taxas de vacinação no Brasil, de todas as doenças, caíram lá embaixo. Dentro desse famoso movimento anti-vacina. Mas, cara, a gente vê cada coisa, não vou nem falar aqui de política, né, porque é um assunto que eu gosto, a gente falou outro dia, Márcio. Mas é a mesma coisa, você fala, como é que alguém vota em fulano? É igual, não tem racionalidade nenhuma. Eu acho que acreditar que a vacina faz mal é ainda menos pior do que acreditar que com a vacina vai implantar um chip de controle populacional. Porque tem pessoas que acreditam nisso. Doido, né? Exatamente. Desculpe, Juliana. Com fins ideológicos, o cara ia se converter a certas ideologias, porque a vacina vinha lá da China. As pessoas, como é que o cara acredita que na agulha lá vai ter um chip que vai entrar no... Mas as pessoas acreditam. Se a gente entrar para esse lado político aqui daqui a pouco, tira a rádio do ar, né? O Cláudio vai falar até dezembro e vai tirar a rádio do ar. Juliana. Mas você acredita que depois dessa onda de desinformação e descredibilização da ciência, aí nesse período de pandemia, os cientistas pararam e pensaram, acho que existe uma falha de comunicação com a população? Olha, eu ando estarrecido porque a gente recebe muito na internet um vídeo que está rodando de um produtor, né, Brasil Paralelo, falando sobre as universidades brasileiras. Nossa, aquele vídeo é terrível. Aquele vídeo é terrível. Porque as pessoas, eu entrei eu nunca faço isso, que é comentar esse tipo de coisa. Mas eu fui lá só para provocar, deu centenas de pessoas me contestando. Você está fora do mundo. O que está lá, eu nunca vi na Unesp, nunca vi na Unicamp, nunca vi na USP, mas pessoas veem aquilo e vão ficando convencidas de que a universidade... E eu acho que falta, você tem toda a razão, da parte da universidade, já que somos cientistas, inclusive de comunicação, uma contra-investida. Quando no HC, o André vai poder falar melhor disso, tem um caso negativo, cara, ele na balança... Ele é desse tamanho assim, né? Ele é um pezinho que nem um feijão. Ele pesa toneladas diante de tudo que é feito de positivo. É um caso, mas ele tem um peso. Aí fica todo mundo, é isso aí e tal. Na Covid foi a mesma coisa. Você tem toda a razão. A universidade, a ciência está sendo objeto, viu? Voltar a acreditar que a Terra é plana, todas essas coisas. Pô, isso é um negócio que a gente fica estarrecido. Né? E como mudar isso, doutor André? Que sabendo que existe essa falha, como a Juliana bem colocou, né, como mudar essa situação? A gente tem que derrubar os muros virtuais que existem separando a faculdade da cidade. A gente tem que aproximar a faculdade do povo de Botucatu,
da região, né? Contando nossas dificuldades, nossos defeitos, nossas falhas, né? E procurando sempre ir para uma situação melhor, né? Eu acho, Márcio, que assim, que enquanto a gente ficar fechado nas nossas salas, a coisa não vai resolver. Nós temos que abrir a faculdade, a universidade para o público. Eu vou fazer 48 anos de comunicação, né? Eu sempre ouvi que naquela época eu ouvia, né? Até quando eu morava no centro da cidade, tinha muitas repúblicas de estudantes, né? Médicos que já aposentaram, médicos que continuam por aqui, que estão pelo mundo afora, né? Que às vezes eu encontro, né? Que eu era uma criança, eu lembro que você tinha uma república em frente da minha casa, alguma coisa assim, né? Que se falava realmente que faltava uma integração da comunidade universitária com a população, que sempre faltou isso. Sim. Se isso de fato houvesse, e a gente sabe que por N motivos, né? O estudante está aqui, ele não é dessa cidade, então ele vive da faculdade para a república ou para casa que reside, e estudando e se formando e de repente vai embora. É normal isso, mas faltou essa ligação, né? Que talvez tivesse facilitado realmente que, olha, é a comunidade universitária que está falando e a população aceitar normalmente aquilo. Mas talvez com a pandemia isso talvez tenha sido reduzido, né? Então a gente consegue falar mais com a população do que falava antes, com certeza. Entendi. Bom, agora eu preciso só fazer um registro. O Márcio, ele falou que começou a comunicação há 48 anos, porque ele conta, quando ele nasceu, ele chorou, falou pro mundo, cheguei, e ele já começou a contar os 48 anos, porque não é possível. Concordam comigo? É verdade. As meninas concordam? Claro, com toda certeza. Depois eu conto esse negócio de nascimento, mas fora do ar, depois eu conto uma história boa. Agora são 7h39, nós vamos ao último intervalo comercial aqui, virou já, 7h40 do primeiro jornal, e já nós voltamos com esse bate-papo interessante, né, a respeito do lançamento de um livro importantíssimo, né, do Dr. André Balbi e do Dr. Antônio Luiz Caldas Júnior, A Pandemia de Cada Um, a Covid-19 pelos olhos do Hospital das Clínicas de Botucatu. Entrevista. 7h42, voltamos com a parte final do primeiro jornal na Prever FM, conversando com o Dr. Caldas, com o Dr. Balbi, a respeito da Pandemia de Cada Um, esse livro, A Covid-19 pelos olhos do Hospital das Clínicas de Botucatu. O lançamento vai ser hoje, né? Isso, hoje às 19 horas. Tá certo. 7 horas da noite, né? Doutor Balbi, o que a gente pode tirar de tudo isso, com esses depoimentos, com tudo que a gente vivenciou no mundo e falando da nossa realidade? A população aprendeu, está tirando alguma coisa de positivo, de acreditar na ciência, de pelo menos higienizar as mãos, né? De quando está gripado usar a máscara no ambiente de trabalho, em casa, enfim. O que a gente pode tirar de aprendizado de toda essa situação terrível que nós vivemos no mundo? Eu acho, Márcio, que está melhor, a informação está chegando mais fácil à população, mas tem que ser uma educação constante, de modo fixo, né? Se você não educar a população, esquece essas coisas, poucas coisas mínimas, né? E volta a pandemia, né? Então acho que assim, lavar as mãos, usar máscaras em ambientes próprios, né? Eu acho muito importante, faz parte do nosso dia a dia, né? Entendi. É isso mesmo, doutor Caldas? Sim. Eu acho que a gente vê, inclusive, falando de máscara, muito mais gente que usa máscara hoje quando tá, né? A gente sempre tem uma esperança que essas tragédias tenham um resultado. Não tem nada. O que teve de positivo na pandemia? Eu ia dizer nada. Porque para morrer 440 pessoas, nem que tivesse produzido alguma coisa, mas vamos pensar que a ciência deu a resposta, as pessoas perceberam o seguinte: quem se organizou, quem esteve unido, conseguiu. A própria China tem depoimentos do que aconteceu lá em Wuhan. Wuhan, depois de 4, 5 meses, abriu tudo, universidade funcionando. Mas não foi... Sim, então essa necessidade da gente ser organizado, e isso eu acho que espero que tenha ficado de lição, principalmente para as autoridades, de que não se pode brincar com uma situação dessa, como nós brincamos aqui no Brasil e em muitos outros países. Então, eu acho que acho que ficou esse sentimento, Márcio. Eu tenho essa esperança, né? Embora o negacionismo seja forte. Até hoje tem gente... você viu fulano, tá doente? Foi a vacina. Oh, meu Jesus, todo dia a gente recebe alguma notícia, não é isso? Falando que a vacina... Existe a síndrome pós-Covid,
para quem achar, mas pois é. Hoje existe um grande número de pessoas, que eu falei da pólio, síndrome pós-pólio é um negócio gravíssimo. Quando que o cara teve pólio? Há 40 anos, essas pessoas hoje estão tendo uma necessidade de acompanhamento, de tratamento das sequelas da pólio que ele teve há 40, 50 anos atrás. Leva para a vida toda. Então, né? a Covid, ela deixou no nosso corpo, o vírus, mudança que a gente não sabe durante quanto tempo isso vai se manifestar. Existe. Agora, se a gente não acreditar na ciência para superar isso, aí nós vamos acreditar no quê? E pessoalmente, como que a pandemia marcou vocês no sentido de ter mudado a percepção sobre a medicina e saúde para vocês? Olha, foi um período muito difícil, de um impacto psicológico importante, né? Com sequelas importantes, né? Vida pessoal, vida da relação à medicina. A gente passa a acreditar que, assim, que nós somos incapazes de prever tudo, né? Que as coisas podem acontecer a gente de repente, e a gente tem que ter um jogo de cintura para poder sair das situações mais críticas, né? É um aprendizado, a gente aprendeu muito com a pandemia, aprendemos a conviver, aprendemos a tirar as máscaras, né? Do ponto de vista teórico, né? E aprendemos a ver um pouco mais além, né? Entendi. Dr. Caldas. Você falou do impacto, né, na profissional. Eu queria falar de dois, que eu acho que um pouco por causa da pandemia, como eu falei, eu voltei à lida, né, de produzir, analisar cientificamente a doença aqui na cidade, e fiz um livro no ano passado, e também no meio da pandemia voltar a trabalhar no HC. Voltar não, porque eu nunca trabalhei lá, eu era da faculdade, e hoje eu sou do HC com muita honra, né, mas voltei ao meu ambiente de trabalho. Isso aí foi uma mudança. Em relação ao que você colocou, eu vou falar, só não foi pior no Brasil a Covid graças ao SUS. Eu acho que o SUS se fortaleceu. Tivemos alguns escândalos. Teve aquela história de Manaus do oxigênio, de hospitais privados, que as pessoas acreditam, né? Até lá na CPI, né? Prevent Senior, tudo se desmascarou. E o SUS, aqui na nossa região, quem que segurou as pontas? SUS. A Unimed foi importante, tudo isso foi importante, nos ajudou, abriu leitos, mas o SUS, e principalmente a rede básica, porque aqui no Brasil nós temos uma rede que permitiu fazer a vacinação. Você vai lá no lugar mais distante do Brasil, tem uma unidade de saúde. A morte, o país que mais pagou com mortes, assim, uma coisa espetacular, a Itália muito, mas foi os Estados Unidos. Vai lá olhar nas estatísticas. E por que morria tanta gente justo em Nova York, nos grandes centros? Gente desassistida, lá não tem SUS. As pessoas morriam lá que nem formiga. Centenas de casos, milhares de casos todos os dias. Então, eu acho que a visão sobre o sistema de saúde, a pandemia mostrou quão importante é o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Eu vou dar uma ideia, Márcio, de quanto que o HC fez nesse período rapidinho, né? Uhum. Ó, de março de 2020 até dezembro de 21, então, por exemplo, foram aí 20 meses, né? Atendemos 7.500 pacientes de ambulatório com Covid e 6.500 pacientes de pronto-socorro. 14 mil pacientes em pouco mais de 20 meses, né? Nós tivemos aqui, em termos de internação, 2.700 internações, tá? Muitas internações, né? E óbitos, 540 óbitos, 20% de óbitos. A gente teve números assim, excepcionais, né? Muito grandes, que se não fosse uma junção de fatores positivos, o HC não teria esse papel tão importante quanto teve, né? No livro de vocês aqui, as pessoas que lerem, né, elas vão se emocionar também com alguns depoimentos? Eu acho que sim, alguns vão se ver lá. Eu sempre repito a mesma história de uma moça que já estava uma certa idade. Ela vai me matar de eu estar falando, porque ela sabe que estou falando dela, mas ela já estava querendo ter um filho e o tempo passando. De repente ela engravidou. Finalmente você, mamãe. Pô, não deu uma semana a mais, menos, a Covid. Quantas mulheres não passaram por... Porque ela ocupava uma função de direção no hospital, ela precisava trabalhar, não por ela só. No relato dela, vocês vão ver isso. Ela fala, os meus subordinados estavam lá e eu fico agoniado, eu sou a comandante lá. Uhum. E ela é uma atividade que tem a coisa presencial. Tem coisas que dá para fazer à distância, mas tem outras que não dá. Né? Pega lá, os fisioterapeutas do hospital
foram um dos principais profissionais para garantir a vida das pessoas nas UTIs. Muita gente não sabe disso. Não dá para fazer fisioterapia pela janela. Tem que ir lá e pôr a mão, não é verdade? Então, essa moça, a mesma coisa, ela precisa ter contato, né? Ela precisava ter contato, então, são situações, né, a coisa, viu, só lendo aí para viver, o motorista, você fala, o cara é motorista lá, precisa transportar um paciente lá para o aeroporto, né, que o paciente foi, logo no comecinho, medo, né? Vai por dentro do veículo, o veículo é um treco só. Fechado, né? Fechado. Ela lá, e o paciente não era uma bobaginha, paciente grave. E depois, a ambulância voltou, aí o que faz? Põe fogo? Passa creolina, para quem é velho vai lembrar, creolina. Passa, não é André? Como faz a desinfecção? Pô, tudo isso isso foi no dia a dia. E agora? E agora? Teve um caso, Márcio, que uma funcionária nossa que mexeu com a parte de internações. Ela foi para casa à noite, encontrou na casa dela, na frente dela, pessoas pedindo para serem internadas. Então a pessoa viu onde ela morava, foi até a casa dela, pedindo por favor para ser internado, o pai, a mãe e tal, né? Não podia fazer nada porque não tinha leito, né? Entendi. É muito difícil, né? Não, eu fico imaginando vocês que estavam lá, né? De repente ver, não temos mais leito, corredor lotado, gente pedindo para ser internada, gente sofrendo, gente morrendo e sem vacina. Gente, são imagens, né? Que jamais vão sair da nossa memória, da nossa lembrança, né, doutor? Com certeza, tá? São imagens impactantes que a gente lembra até hoje, né? Das sequelas que ficaram mesmo, né? A gente tem que falar muitas vezes disso para poder tratar disso, né? Quanto mais você fala, mais você compreende o que aconteceu, né? Acho que o livro está vindo para isso também, para tirar essas dúvidas, né? Para contar o que aconteceu, para aos poucos esquecermos. Vocês acham... Ô, Juliana, pode falar. Não, eu ia falar justamente isso, né? A importância do livro para sensibilizar, porque muitas vezes a gente vê nas notícias os números, né? Tantas pessoas foram impactadas. É muito frio, né? Mas quando você vê a história de cada um, né, que foi impactado com isso. E de que forma, né? Sim. Ok. Vocês acreditam que o mundo pode ser surpreendido com alguma coisa parecida? O mundo se preparou? Ou é sempre uma interrogação, porque o desafio do homem com relação à ciência ainda continua acontecendo e a gente pode ser impactado, surpreendido novamente com um mal tão grande como esse, na opinião de vocês? Você acha que Pode, né? Porque se aconteceu uma vez, né? É uma questão de probabilidade, né? De dizer, mas lá veio outro, acabou de ter uma. Mas veja que vão sucedendo. Teve H1N1, teve isso, teve aquilo. Fora as outras ameaças, né? Essa ameaça aí climática que as pessoas... isso é bobagem, isso é conversa de... Olha o que está acontecendo, enche aqui, furacão ali. Esse ano já tivemos Rio Grande do Sul, não sei qual... O clima ele é variado, ele tem um cardápio de água tragédias. No deserto do Saara. Água no deserto do Saara. Agora, e tem outra. Hoje de manhã mesmo eu lia a tensão que está na fronteira. Ontem mais de 1 milhão de jovens na Coreia do Norte já se alistaram. Pega o mapa mundi, vê os Estados Unidos e vê a Coreia. O que os Estados Unidos tem que estar lá na fronteira chuchando? Você vai dizer, tá lá para ajudar? Quer dizer, olha a distância. Qual o interesse? Que sem querer... Você conhece algum país no mundo que numa fronteira tem um monte de chineses? Tem um monte de russos? Os russos estão brigando com os vizinhos lá. Estados Unidos. Então, é um clima de tensão, essa guerra na Ucrânia. Agora, tu imagina lá, a Coreia do Norte está preparada, ela tem armas nucleares. A China já falou, se jogar uma bomba na Coreia do Norte, a radiação vai para a China. Vai vendo. Então, cara, a humanidade... Se a gente ficar preocupado com o meteoro que matou os dinossauros, nós devíamos estar mais preocupados com o que está acontecendo hoje. Eu estou esperando o próximo meteoro já. Estão me prometendo há tempos e até agora nada. Talvez o mal que está por vir seja isso, né? As tragédias climáticas que o homem não dá bola, que a gente já entrevistou inúmeros especialistas aqui, né, nesse jornal, que para 2050 era esperado uma grande mudança. Isso aí já está para 2030. E algumas coisas estão acontecendo. O que aconteceu no Sul pode se repetir, pode ter mais catástrofes no Brasil, no mundo, né? O mundo está mudando, derretimento de geleiras e vírus que estavam congelados podem voltar, né? Então tem uma série de coisas acontecendo que as pessoas falam,
Isso é coisa de cientista, né? Dos cientistas que começam os filmes de tragédia, que são ignorados, né? Infelizmente, a gente está vivendo essa realidade. O problema da humanidade é a própria humanidade, né? Isso. Joneira, adorei que você falou, todo filme de tragédia... não, era você que falou. Todo filme de tragédia começa com um cientista. Exatamente. E ninguém dá bola. Não, e também sempre tem os políticos no meio, viu? Pega lá, tubarão. Meu senhor, tem um tubarão. Não podemos falar isso, que nós temos um festival aqui esse fim de semana. Sempre tem um interesse que as notícias não são divulgadas, deixa para amanhã, não vão falar disso agora, não é assim? Sempre tem alguém alertando. É dessa forma mesmo que acontece. Bom, chegando ao final, eu gostaria de agradecer o Dr. André Balbi, o Dr. Antônio Luiz Caldas Júnior pela presença aqui no Primeiro Jornal. Voltem sempre, né, para trazer também notícias agradáveis, né? E que esse livro realmente seja um sucesso, que o lançamento, que as pessoas tenham acesso, que leiam, né, para realmente guardar esse documento histórico, principalmente quem trabalha no hospital, em qualquer função, que é parente, que perdeu um parente, que se emocione e que realmente tem isso aqui como uma memória triste de uma situação que a humanidade viveu e Botucatu não foi diferente. Muito obrigado, doutor André. Obrigado a vocês. Doutor Caldas, muito obrigado. Agradecemos e vamos lá, vamos ver o livro. E vou fazer uma propaganda. Tem o meu livro também, que eu fiz com o João Carlos Vieira, que conta a mesma história aqui do lado de fora. Do lado de fora, se complementam, fala mais das pessoas. Então, eu acho que Botucatu... E eu fico até envaidecido e modesto falar que eu sou autor dos 2 livros, né? Mas nós vamos deixar um material de primeira para a humanidade, sério mesmo. Devem ter outros tantos pelo mundo afora. No Brasil, com certeza, né? Deixar uma coisa boa. Eu não consigo me conter, eu sempre tenho que falar de política, eu sei que o tempo já está estourado, mas a pandemia para algumas pessoas foi bom. O Pazuello, foi ministro, que só fez besteira, virou deputado federal. E agora, o Queiroga, viu? O Queiroga está no segundo turno. Tu vê que os dividendos da pandemia beneficiam pessoas que eu acho que talvez não deveriam estar ganhando esse prêmio. Obrigado a vocês.